gentileza, coloque a mão no seu coração, vamos abrir esse jejum. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor amado, na sua presença, dando início, meu Pai, a mais esse trabalho abençoado, meu Pai, esse jejum de 12 horas, jejum em favor daqueles, meu Pai, que talvez desanimaram, pararam ao longo do caminho, e para que cada um de nós, meu Deus, venha se fortalecer no Senhor, porque a resposta que nós damos ao diabo, Senhor, é uma resposta de fé. Ao invés de darmos respostas, meu Pai, carnais, inúteis, de sentimentos, de desistência, nós respondemos com mais força, com mais oração, com mais jejum, com mais dedicação à sua palavra, Senhor. Então nós abrimos este pequeno sacrifício, Senhor, mas que nós esperamos, meu Pai, que no mundo espiritual venha nos trazer cada vez mais força, venha nos trazer renovo, venha nos trazer, meu Pai, um entendimento ainda maior da sua palavra, da necessidade de te buscar, da necessidade de perseguir uma vida guiada pela fé, guiada pela palavra, guiada, meu Deus, pelos princípios, pelos valores da sua palavra. Então eu peço, sustenta cada um de nós, sustenta o nosso povo, fortalece o nosso povo, derrama sobre nós, meu Pai, cada vez mais unção, graça, sabedoria, discernimento, abra os nossos olhos, meu Pai, para que estejamos sempre no caminho do Senhor, para que nós não venhamos a nos distrair, meu Pai, como diz na sua palavra, nem virando para a direita, nem para a esquerda, Senhor, mas mantendo os nossos olhos no nosso alvo, mantendo os nossos olhos no Senhor. Então eu peço que o Senhor venha abençoar cada um de nós, cada um desses, meu Pai, que está aqui conosco, cada um, meu Pai, que por um motivo justo só pode à distância, Senhor, que o Senhor venha alcançar cada uma dessas pessoas no seu trabalho, que o Senhor venha abençoar cada um, meu Deus, que estiver nas igrejas, meu Deus querido, que o Senhor nos ajude, Senhor, porque a nossa força vem do Senhor. Se nós não estivermos focados nas coisas certas, nós estaremos focados nas coisas erradas. Se nós não nos alimentarmos, meu Pai, da sua palavra, se nós não fortalecermos o nosso espírito, a nossa força será pequena e a nossa carne será forte. Então nós precisamos do Senhor, meu Pai. Nos ajuda. Abençoa-nos, meu Pai, nesse dia. Abra as nossas mentes, nos ajude a enxergar onde estamos errando, onde estamos falhando, onde estamos muitas vezes deixando que a nossa energia venha a ser drenada, as nossas bênçãos atrasadas, meu Pai, nos ajuda a enxergar e traga, Senhor, traga de volta, meu Pai, traga aqueles que às vezes estão aí, meu Deus, perdidos, que pararam, Senhor, que o Senhor nos use, que o Senhor use cada um de nós para alcançar, meu Pai, quando nós lembrarmos de pessoas, amigos, familiares, pessoas que infelizmente não tiveram a resiliência, não deram uma resposta naquele momento, que o Senhor possa alcançá-los, meu Pai, que a sua palavra venha incomodar, mesmo que elas não estejam ouvindo este culto, meu Pai, mas que algo que o Senhor venha incomodá-las, meu Pai, que de repente alguém do nosso grupo, do nosso meio, venha e mande uma mensagem, ela veja aquilo como uma resposta do Senhor e ela volte, meu Deus, para os seus braços, e ela volte para o caminho correto, o caminho da vida, o caminho da salvação. Então nos ajude, Senhor, a sermos instrumentos poderosos de vida, de levar esperança, meu Pai, que o Senhor possa nos usar de forma grandiosa, em nome de Jesus. Nós abrimos esse trabalho, Senhor, e pedimos que o Senhor nos conduza e que o Senhor nos abençoe em todos os momentos, em nome de Jesus. Muito obrigado, amém, amém e amém, graças a Deus. Boa tarde, pessoal. Pode sentar, por gentileza, um minutinho. Boa tarde a todos que estão pela transmissão. Eu quero ler para vocês algumas passagens. Vamos começar aqui de Romanos 1:17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim, fala comigo, do princípio ao fim, é pela fé. Como está escrito, diga comigo, o justo viverá pela fé. Então no Evangelho
na palavra do Senhor, nos ensinamentos do Senhor Jesus, é ensinado a justiça de Deus, como Jesus pensa, como nós devemos viver, agir, pensar. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Tudo que nós vivemos, passamos e ainda vamos enfrentar, nós só sairemos com as vitórias assim, pela fé. Porque o justo viverá pela fé. Nós ouvimos na palavra que fé é a maneira como Deus funciona. Viver por fé é entender que Deus só vai trabalhar mediante isso, mediante a nossa fé. Gálatas 4:1. Digo, porém, enquanto o herdeiro é menor de idade, fala comigo, menor de idade. Ok? Em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e a administradores até o tempo determinado por seu pai. Então, quando nós não vivemos pela fé, nós vamos viver pela carne, pelos sentimentos. E por mais que nós tenhamos centenas, milhares de promessas a nosso favor, nós nunca vamos tomar posse dessas promessas, dessa herança, enquanto nós não tivermos maturidade. E quem vai determinar o tempo dessa conquista, não seremos nós. Vai ser o momento em que eu me tornar maduro. Enquanto isso, eu preciso de guardiões, de administradores, até o tempo determinado por meu Pai. Então, enquanto Deus não enxergar em nós maturidade, enquanto Deus não enxergar em nós um comportamento de fé, uma resposta de fé, para que Ele possa trabalhar em nosso favor, nós nunca vamos avançar. Porque o Senhor espera respostas. Nós já ouvimos isso, Deus não responde perguntas, Ele responde respostas. E muitas vezes nós podemos estar dando as respostas erradas. Temos recebido as palavras, recebido direções, mas na hora da atitude, na hora da reação correta, nós estamos ainda pecando. Estamos ainda deixando a desejar. Então nós somos herdeiros de uma vida abundante, de uma saúde abençoada. Deus tem para nós uma família de bênçãos, os filhos abençoados, os filhos são a herança do Senhor. Mas muitos acabam não vivendo todas essas promessas, todas essas heranças, toda essa herança, na verdade, por conta disso, por conta das respostas erradas. O justo vive pela fé. Se eu sou justo, eu tenho respostas de fé, eu dou respostas de fé. Então é lá no seu trabalho, é lá na sua mente, é ali no seu relacionamento, é diante de notícias. Nós precisamos aprender a dar as boas respostas. E por que nós estamos fazendo esse jejum? Por que a nossa liderança chamou para esse jejum? Porque muitos, por darem respostas erradas, no momento que deveria sair a resposta de fé, o justo vive pela fé, tem vivido pela carne, tem parado, tem desistido. E Deus não quer que nós venhamos a perder a nossa vida. Deus não quer que a gente perca um dia a mais da nossa vida com escolhas erradas. Então, em todo o tempo, nós percebemos o amor do Senhor levantando trabalhos para que a gente venha acordar, para que a gente venha despertar para algo maior. Parar de ficar olhando para problemas, para situações, porque tudo que nós comparamos com Deus, aquilo se torna insignificante. Quando a gente percebe o tamanho do Senhor, quando a gente olha para um problema financeiro, um problema, uma doença, para nós pode ser grande, mas para Deus aquilo é inútil, é insignificante. Então nós precisamos dar valor a isso. Valor àquilo que a palavra tem me ensinado, toda a segurança que eu recebo de Deus. Porque a nossa força, a nossa segurança vem do Senhor. Quando nós damos as respostas certas, nós recebemos o espírito de poder. A palavra diz que eu tenho o espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Então, dentro de nós tem um poder incrível.
algo extraordinário, como aquela música que o poder do Senhor que venceu a morte também habita em mim. O mesmo poder que venceu a morte habita em cada um de nós. Isso é algo extraordinário de nós analisarmos. Quando o Espírito Santo habita em nós, nós vemos na palavra como que pessoas comuns se tornaram heróis, pessoas comuns se tornaram extraordinárias. Pessoas comuns que se viam como pequenas, como incapazes, como insignificantes até, foram colocadas num alto nível. Então não importa a questão, o problema financeiro que você está vivendo, o nível de escolaridade que você tem, isso importa o nível de fé que nós temos desenvolvido para crescer. Porque é o que nós falamos, inclusive, na segunda-feira. Ninguém nasce com a fé de Abraão, nem Abraão nasceu com a fé de Abraão. Aquilo foi um dia a dia, um trabalhar constante, diário, passando nos testes, naqueles dias chatos, monótonos, difíceis, que parecia que nada estava acontecendo, mas estava acontecendo. Quando nós estamos dando as respostas certas, no mundo espiritual as coisas estão se encaixando em nosso favor. Até que chega o dia do de repente, o dia da oportunidade, o dia que acontece o terremoto, o dia que eu me deparo com situações que ali eu estarei pronto. Por quê? Porque durante todo um processo eu paguei o preço certo. Eis que a sua alma se incha e não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. A sua alma se incha. A gente sabe que quando um corpo está inchado, ele está inflamado. Ele não está normal. Não é reta nele. Sua alma está inchada e sua alma não é reta. Então, enquanto as nossas emoções, a alma é o centro das emoções, enquanto a nossa alma não estiver reta no Senhor, nós estaremos sendo guiados pela carne. Enquanto nós não ensinarmos os nossos pensamentos a obedecer a palavra, obedecer a Cristo, quebrar as fortalezas, demolir as suas fortalezas mentais e crer na verdade, a nossa alma nunca estará reta, ela sempre estará oscilante. Então nós precisamos analisar o que tem nos conduzido. Nossa alma está reta diante de Deus? Quando a situação que você está vivendo neste momento, você tem vivido pela fé, pela palavra? Você tem mantido a sua atenção? Ou está oscilando? Não está reto? Está aquela estrada tortuosa, como aqueles rios, né? Tortuosos, parece uma cobrinha. Uma hora está ali, outra hora está aqui, oscila, não sei se está valendo a pena, não sei se Deus está me ouvindo, não estou com vontade, e tantas coisas que a gente vai falando para nós mesmos, que eu não estou preparado, ainda não venci isso, é porque eu tive tantas coisas no meu passado, e a gente vai apresentando, a gente não está falando que superações, que coisas não aconteceram, sim, mas como é que está sendo esse dia a dia, esse desenvolvimento? Estamos vendo crescimento, evolução? Porque não adianta nada a gente fazer trabalhos e mais trabalhos, se naquele dia a dia, em cada minuto do seu dia, você não está com a sua mente alerta, a sua mente vigilante. Porque a gente está aqui, agora você está focado, você está em jejum, você não quer errar, você quer crescer, a gente vai orar daqui a pouco, né, para Deus trazer almas, para Deus nos abençoar, para Deus alcançar aquelas pessoas que desanimaram, para Deus levantar aquelas pessoas que estão chateadas, que se envolveram com os problemas e não mais com a fé. Mas tem o amanhã, tem o pós. Como é que nós estamos mantendo a nossa fidelidade no dia a dia? O justo vive pela fé. Não está falando que o justo vive momentos de fé. Vive por momentos de fé. Não, o justo vive, é o dia a dia dele. Então ele acorda e toma as melhores decisões possíveis pela fé. Ele
lida com situações através da fé, por isso que é importante nós conhecermos a palavra, conhecermos a Deus, não estarmos inchados, inflamados, mas com a nossa alma reta, olhando para o nosso alvo, fazendo aquilo que Deus colocou no nosso coração, aquilo que nós temos aprendido com a palavra dEle. E é claro que isso não é uma garantia de sem erros, sem falhas, não, nós vamos ter alguns deslizes, vamos ter algumas coisas aí pelo caminho, mas Deus está observando que você não é um iníquo. Você pode errar, mas você não é aquele erro. Você pode errar, mas você não é um praticante do pecado. Então é isso que o Senhor está buscando. Essas pessoas que dão uma resposta certa, como eu até comentei no culto pela manhã, né, dos discípulos que tinham sido maltratados e a oração deles foi pedindo mais força para que eles pudessem pregar a palavra com ainda mais ousadia. Então essa foi a resposta que eles deram no mundo espiritual. E quando eles fizeram isso, um terremoto aconteceu e eles se encheram de ainda mais fé. Eles se encheram com ainda mais força e saíram pregando a palavra corajosamente. É isso que nós temos que entender. Nós seremos injustiçados, atacados, afligidos, mas como diz a palavra, nós não desanimamos, nós não nos abatemos, nós nos levantamos e damos as respostas certas no mundo espiritual, damos as respostas certas para Deus. Mostramos que o nosso coração não está preso às circunstâncias favoráveis, mas está preso ao Senhor, preso à palavra de Deus. É evidente que diante de Deus, ninguém é justificado pela lei. Fala, ninguém é justificado pela lei. Nós somos justificados pelo quê, pessoal? Pela fé, pois o justo viverá pela fé. Então ninguém é justificado por parecer certinho, por cumprir com regras. Não, nós somos justificados pela fé, assim como Abraão foi. Abraão teve fé e foi considerado justo. Não porque ele não errava, ele errava. A gente percebe os erros dele. Mas ele foi justificado pela fé, ele foi considerado justo pelo nível de entrega, de confiança no Senhor. Mas o meu justo viverá pela fé. E se, fala comigo, se retroceder, não me agradarei dele. Eu, porém, sou dos que não retrocedem e são destruídos. Então assim é você, amém? Você é do tipo, do grupo das pessoas que não retrocede e são destruídos, mas os que creem e são salvos. Você é do grupo dos que creem e são salvos. Porque se retroceder, não me agradarei dele. O Senhor não vai se agradar de pessoas instáveis, pessoas que retrocedem, pessoas que dão 2 passos para frente e 3 para trás. Pessoas que andam várias milhas, depois ela para descansar e perde o ponto, esquece e desiste, desanima. Mas nós somos os que não somos dos que retrocedem e são destruídos. Porque, infelizmente, muitos têm vivido uma vida assim. Ele vai, corre, se cansa, para, retrocede. Aí daqui a pouco, daqui a uns meses de novo, aí a pessoa aí de novo, apareceu. Isso é muito complicado. Porque uma pessoa que vive assim, nesses altos e baixos, uma hora ela vai morrer de vez. Vai morrer de vez. Porque a vida dela está naquela luta sem resultado. É uma luta sem frutos, uma luta sem vitória. Aí ela começa, pelas negligências, pelas más atitudes que ela acaba tendo, por muitas vezes faltar autorresponsabilidade, a pessoa não para. Bom, eu estou dando condição a isso. Eu não estou buscando direito, eu não oro direito, eu não mantenho nada, eu não tenho consistência. Mas a pessoa vai para onde? Essa igreja aí não estou vendo vitória nesse lugar. Deus não me ouve. Acho que Deus nem existe também, no final das contas. Vai para essa linha.
pela falta das decisões certas, ela joga para Deus. Deus não me escuta, Deus não deve existir, Deus está com raiva de mim, eu vou parar, não vou seguir minha vida, e vai vivendo uma vida pequena, uma vida tão aquém daquela que Deus nos promete. Porque vivemos por fé, fala comigo, porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. Então eu não vivo pela vista, eu vivo pela fé, não vivemos, porque vivemos por fé. E não por aquilo que nós estamos vendo. Será que nós temos vivido assim? Às vezes você está passando por uma situação e você está com essa imagem, né? Você está vivendo nisso. Você está vendo aquilo acontecer. Você está vendo aquilo te pressionando. Mas os seus olhos estão lá? Ou nós fazemos como Josafá? Que eu não sei o que fazer. Nós não sabemos o que fazer, mas os meus olhos se voltam para o Senhor. Será que nós temos vivido assim? Porque isso é viver por fé. O Josafá estava vendo, tinha um inimigo lá violento, mas ele não sabia o que fazer. E ao invés dele ficar lá, como muitas pessoas fazem, perdendo tempo, energia, sono, apetite e todos os roubos da vida, ele se voltou para o Senhor. Eu vivo pela fé e não pelo que eu vejo. Meu inimigo está lá, a dificuldade está lá, mas os meus olhos se voltam para ti. Analisa isso. Onde nós estamos deitando os nossos olhos? Aonde nós estamos levando os nossos olhos? Nós vivemos realmente pela fé ou pela nossa vista? Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, quem quer agradar a Deus? Levanta a mão para mim. Todo mundo quer agradar a Deus. Mas agradar a Deus é através da fé. É através da obediência à palavra de Deus. Então não dá para eu falar, não, eu agrado a Deus porque eu não fumo, não mato, não roubo. Eu quero agradar a Deus porque eu sou uma pessoa boa. Jesus já nos ensina que não tem bom. Mas eu agrado a Deus usando a fé. Mas eu tenho fé. A palavra já diz, mostra a sua fé sem obras, eu vou te mostrar a minha fé com as minhas obras. Então não adianta eu falar, eu tenho fé, mas eu não venço isso. Eu tenho fé, mas eu não consigo estabelecer isso. Eu tenho fé, mas eu continuo aqui olhando para o problema. Eu continuo aqui na inconstância, na instabilidade, na indisciplina, mas eu tenho fé. Mas então mostra a sua fé, cadê as suas obras? As suas obras estão mostrando que a sua fé não está correta. Não é essa fé. Não é a fé que agrada a Deus. É a fé natural, a fé de que talvez um dia vai acontecer sozinho, ou que na força do braço uma hora vai chegar aquela solução, aquela saída, ou uma fé numa pessoa, numa situação que vai se tornar favorável da noite para o dia, sem que você... Enfim, é uma fé, mas não é a fé que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus é essa das obras, da mente focada, da atitude certa, na hora certa. Então, sem fé é impossível, é impossível. O Senhor disse, nada é impossível, tudo é possível àquele que crê. Então, aqui, uma coisa que é impossível de acontecer é o agradar a Deus, é Deus olhar para mim e se agradar de uma pessoa que não age pela fé, que não vive pela fé, que quer dele se aproximar. Nós queremos nos aproximar do Senhor. Ou nós queremos apenas as bênçãos do Senhor, apenas o braço do Senhor, ou a face do Senhor. Nós queremos a comida e a bebida como o povo de Israel, ou nós queremos ver o Senhor face a face, mostra-me a tua glória, Senhor, como Moisés fez. Enquanto todo mundo, então Moisés falou, então fala para o povo se lavar, se limpar, se purificar, que amanhã que daqui a alguns dias eu vou descer. Enquanto tinha os trovões, toda aquela situação, o povo dava passos para trás e Moisés dava passos em direção àquela nuvem de trovões, de raios, que o próprio Moisés falou, isso daí não é para vocês se assustarem não, é para vocês temerem o Senhor,
para vocês verem como Ele é forte, como Ele é poderoso, para que vocês não dependam de mais nada, só olha para Ele e veja que Deus glorioso, que Deus incrível, que Deus estrondoso, e que eu não preciso de mais nada senão Ele, porque olha o poder que Ele tem, mas ao invés de olhar o poder e se alegrar, eles olhavam o poder do Senhor e temiam, e se afastavam. Não, vai você, fala você. De Deus a gente só quer o maná, a água, as codornizes e a terra. Não queremos relacionamento. Então, quais as escolhas que nós vamos tomar nesse dia, nessa oportunidade? Às vezes nós estamos falando aí de um retorno, né, de pessoas, orar para que pessoas sejam afetadas, atingidas, abençoadas, mas às vezes até o seu próprio retorno, o seu retorno espiritual. Às vezes em determinado momento você estava com uma atitude correta, decisões você tinha tomado, mas você acabou retrocedendo. Às vezes durante os 52 dias você tomou várias decisões, mas que você não estabeleceu de fato. Quantas coisas que talvez você não deixou a igreja, mas no seu coração, talvez você deixou a Deus. Continua vindo aos cultos, ok? Mas coisas foram deixadas, coisas foram esfriadas, coisas estão mornas aí dentro. Aqui no Salmo 126, olha só. Quando o Senhor trouxe os cativos, fala comigo, de volta. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Fala comigo, então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Ok, até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Fala comigo, o Senhor fez coisas grandiosas pela minha vida. O Senhor fez coisas grandiosas pela sua vida. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Fala comigo, por isso estamos alegres. E a alegria nós vimos que é uma das virtudes do fruto do Espírito. Então, é amor, alegria, paz. Por isso estamos alegres, não porque tudo está perfeito, mas porque nós tomamos uma decisão de confiar no Senhor. Porque a felicidade é uma decisão, é uma escolha, não é um estado de espírito onde tudo está perfeito, logo você está feliz. E se alguma coisa não está bem, logo você está triste. Paulo nos ensina, aprendi o segredo de viver bem, de estar feliz em toda e qualquer situação, com muito, com pouco, com necessidade, com abundância. Então esse é o estado de espírito de uma pessoa, fala comigo, que vive pela fé. Então a pessoa que vive pela fé, ela não está olhando para as coisas perfeitas, ela está olhando para Deus. Então foi como um sonho. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, mas está lá, está semeando, está trabalhando. Está num momento difícil, mas não está lá parado. Está semeando. Com cantos de alegria colherão. Só colhe quem? Quem o que, pessoal? Quem plantou. Só vai colher quem plantou. Então não adianta eu falar assim, nossa, eu vou colher com alegria. Não, mas você só está com a lágrima, você não está semeando. Você só está andando com lágrimas, só está chorando, mas você não está semeando. Você não está se esforçando, mesmo no momento complicado. Então muitos só ficam com uma parte, só a parte que interessa. Eu quero colher, eu quero ter alegria, eu quero ser restaurado, mas cadê a semeadura? Cadê o viver da fé? Cadê o agradar a Deus? E eu só consigo agradar a Deus de uma forma, agindo pela fé. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, está lançando, ó. Os que confiam no Senhor estão em movimento. Os que esperam no Senhor estão voando, estão caminhando,
estão correndo, não estão parados. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Olha que palavra maravilhosa. Mas atitude. Atitudes são necessárias. E eu peço que você fique em pé, por gentileza, porque nós vamos orar. Nós vamos orar. Você, eu tenho certeza que tem plantado muitas coisas boas, mas talvez em algumas está faltando aquele retorno. Está faltando você voltar mais para o Senhor. Se voltar mais para o Senhor. Se você conhece pessoas que talvez estavam aqui conosco, amigos, familiares, que você conversava e você tem um contato deles, chama, liga depois, manda, convida para participar desse trabalho. Muitos acreditam que o ano acabou, que já está tarde, já estamos em outubro, não tem mais muita coisa para ser feito. Tem muita coisa sim. Tem muita coisa para nós vivermos. Temos muitas coisas ainda. Deus tem muitos planos, muitos projetos para nós. E os planos do Senhor sempre são os melhores. São de bênção, são de paz, são de alegria, são de prosperidade. E nós precisamos estar abertos a isso. Nós precisamos estar abertos. Abertos a crer, abertos a mudar, abertos a obedecer, abertos a avançar, abertos a estabelecer as coisas que são necessárias. Então eu peço que você feche seus olhos por um momento e que você analise na sua vida. Qual o retorno que talvez é necessário? Antes de nós orarmos, analise qual o retorno que você precisa. O retorno às boas obras, o retorno da fé, o retorno daquilo que você se comprometeu, que faria e parou, desanimou, foi guiado pelas emoções, pelos sentimentos, não ficou com a palavra, mas a sua alma não ficou reta. A sua alma ficou lá vagueando, olhando para os lados, preocupado, aflito. Fala com o Senhor por um momento. Fale com o Senhor. Qual é a resposta que nós vamos dar para Deus, para o mundo espiritual? A nossa oração, o nosso jejum, a nossa luta. Quais são as respostas que nós vamos dar para o Senhor neste momento? Como que nós vamos finalizar este trabalho, este dia, este jejum? Quais as decisões que nós vamos tomar? Que aí no seu coração você já tomou. E às vezes são até decisões que você até são repetitivas. Porque foram coisas que você até deu passos, mas logo se cansou. E só vai colher os feixes com alegria, só vai colher aqui o produto, o fruto, sorrindo, se enquanto nós estávamos nos momentos de dureza, nós estávamos trabalhando, andando, plantando, semeando. Então fale com o Senhor por um momento, para que você realmente traga essa consciência. Senhor, eu diminuí. Eu estava plantando mais, mas eu retrocedi. E eu quero fazer parte, Senhor, eu sou do grupo dos que não retrocede. Porque eu não quero ser destruído, eu não quero perder a minha vida. Eu não quero perder as minhas oportunidades. Eu não quero mais que o desânimo faça parte da minha mente, da minha vida, da minha rotina. Eu não quero mais, eu não aceito mais isso. E não adianta a gente falar, eu não aguento mais, eu não aceito mais. Não, decisões. Tudo, a vida é feita de decisões, de escolhas. Então não adianta a gente falar, eu não aguento mais. Quais as respostas de fé
que nós estamos dando para o Senhor, que vão comprovar, que vão mostrar no mundo espiritual, opa, essa pessoa não está brincando mais não. Ela brincou de ser crente, ela brincou de expulsar demônio, ela brincou de levar as coisas de Deus de qualquer maneira, mas agora ela está levando a sério. Agora ela está botando o diabo para correr, agora está botando aquela instabilidade para correr, ela está botando agora aquela insegurança para correr, ela está botando aqueles sentimentos que roubam a vida dela para correr, ela está se posicionando agora. Vamos nos posicionar. Vamos nos posicionar como homens de Deus, como mulheres de Deus, como servos do Senhor, mas ao mesmo tempo como guerreiros do Senhor. Coloque a mão na sua cabeça. Vamos orar neste momento. Deus Todo-Poderoso, nós apresentamos, meu Pai, cada pessoa que aqui está, cada pessoa, meu Pai, que está à distância, cada pessoa, meu Pai, por quem nós estamos orando, Senhor, para que haja um retorno, para que voltem ao Senhor, meu Pai, para que as escolhas sejam baseadas na fé, na palavra. Nós apresentamos, meu Deus, cada um de nós, porque todos nós queremos mais do Senhor, meu Pai, nós queremos dar as respostas certas, nós não queremos mais sermos guiados pelos sentimentos, pelos problemas, mas os nossos olhos têm que estar no Senhor, meu Deus querido, e neste momento nós repreendemos agora toda opressão, toda perturbação, todo espírito diabólico agora que vem para roubar as nossas forças, para roubar a nossa energia, colocando desânimo, colocando a insegurança, a instabilidade, colocando a falta de foco, todo o mal, toda a instabilidade, todo sentimento que foi lançado contra essa pessoa, e talvez ela pegou, ela absorveu aquele espírito, ela absorveu aquela situação, ela está envolvida com os problemas, ela está envolvida com as más notícias. Nós repreendemos agora, em nome do Senhor Jesus, todo espírito do inferno, toda maldição, tudo aquilo que vem atacando a vida dela, o emocional dela, tudo aquilo que vem colocando desânimo, aquela insegurança, tudo aquilo que vem afetando os progressos dela, tem afetando os resultados dela. Ela só tem chorado, ela só tem desanimado, mas ela não tem plantado, não tem semeado, logo não vai ter colheitas. Todo esse sofrimento está sendo em vão. Nós repreendemos agora toda a instabilidade, toda a dureza de coração, toda a insensibilidade à sua voz. Nós repreendemos agora, pega tudo que é seu agora, espírito do inferno, você que vem lutando contra essa pessoa, para impedi-la que ela viva o melhor ano da vida dela, para impedir que ela viva o melhor tempo da vida dela. Nós repreendemos agora todo mal, todo espírito de desgoverno, todo espírito maldito que vem para amarrar a vida dela. Nós repreendemos: diabo, você não tem mais força, diabo, você não tem mais poder sobre a vida dela, você não tem mais poder sobre a casa dela, sobre a família dela, sobre os negócios dela, sobre a saúde dela, sobre o emocional dela. Você não tem poder sobre essa vida, você não tem poder sobre essa família, e nós repreendemos agora. Pega tudo que é seu, saia de onde você estiver, seja dos negócios, seja da casa dela, seja de qualquer lugar, nós repreendemos agora, em nome do Senhor Jesus, e sai, em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre as nossas vidas, Senhor. O sangue de Jesus tem poder sobre as nossas mentes. O sangue de Jesus tem poder sobre os corações. O sangue de Jesus tem poder sobre cada vida, cada mente, cada coração. O sangue de Jesus tem poder sobre cada pessoa, meu Pai. Nós declaramos aqui, Senhor, pessoas com uma mente aberta, com uma mente focada, com uma mente alinhada à sua vontade, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós precisamos do Senhor, meu Pai. Nós precisamos do Senhor. Eu declaro, meu Deus, um povo poderoso, eu declaro um povo forte, um povo cheio do Teu Espírito, um povo que não se alinha mais, Senhor, às ideias do mundo, mas está alinhado às ideias do Senhor, está alinhado à Sua palavra, está alinhado a um comportamento de fé, porque nós temos aqui justos, meu Pai, nós temos aqui pessoas que creem na Sua palavra, nós temos aqui vidas, meu Pai, que não estão mais presas ao passado, não estão mais presas nas más notícias, as notícias do mundo, Senhor, mas estão aqui envolvidas com a fé, com sonhos grandes, com a palavra do Senhor, que não estão aqui
preocupadas, meu Pai, como os ímpios vivem, ocupados, preocupados com coisas que roubam o tempo, roubam a energia, mas temos aqui vencedores, meu Deus, pessoas que estão envolvidas com grande propósito. Então eu peço, Senhor, abençoa o nosso povo. Em nome do Senhor Jesus, abençoa o nosso povo, Senhor, porque nós não aceitamos uma pessoa, meu Pai, no nosso meio, no grupo do Ministério Mudança de Vida, seja aqui, seja aqueles que acompanham à distância, nós não aceitamos, meu Pai, ninguém que não esteja vivendo uma vida plena, uma vida abundante, uma vida vitoriosa. Nós não aceitamos, meu Pai, ninguém que não esteja testemunhando, nós não aceitamos, meu Deus, pessoas que não estão vivendo uma vida incrível, avançando, crescendo todos os dias. Nós não aceitamos, meu Pai, nenhuma situação diferente em nome do Senhor Jesus. Sim, Deus Todo-Poderoso, nós não aceitamos, meu Pai, nenhum caído, nenhum desanimado, nenhum doente espiritualmente, ninguém, meu Deus, numa condição diferente daquela que o Senhor nos mandou estar, porque o Senhor nos avisou, o Senhor disse: aquele que está em pé, cuide, pois, para que não caia. E eis, meu Deus, que hoje nós estamos aqui em pé e pedimos ao Senhor que o Senhor nos fortaleça, para que por meio, meu Pai, da nossa força, por meio, meu Pai, desse jejum, por meio das orações, meu Deus, pessoas também que estão agora, que se cansaram, mas não do Senhor, se cansaram de fazer do próprio jeito, de fazer da sua própria forma, meu Deus, de recalcitrar contra os aguilhões, como ainda neste domingo nós ouvimos, pessoas que desanimaram, porque, meu Pai, estavam olhando para a direção errada, porque estavam, meu Deus, focados, envolvidos com as situações erradas, com o espírito errado. Nós te pedimos, meu Deus, que agora cada oração, que cada palavra poderosa, que cada, meu Pai, sacrifício que é derramado diante do Senhor, por meio de jejum, por meio de clamores, por meio de intercessões, que chegue agora, libertando, meu Deus, que chegue, Senhor, impactando aqueles que agora estão, meu Pai, deitados espiritualmente, aqueles, meu Pai, que pararam, aqueles que não seguiram a caminhada, quando o Senhor nos diz que o nosso descanso não é aqui na terra. Então, Senhor, eu te peço que agora chegue onde, meu Deus, a palavra não está chegando, que chegue agora o poder, que chegue o toque do Espírito Santo, que chegue a unção do Senhor, porque quantos pararam, quantos, meu Deus, interromperam um processo de vitória, porque não estavam vendo com os olhos, meu Deus, algo que era agradável, algo que era impactante, quando, meu Deus, o que o Senhor tem dito é: espera, continua, se foca na coisa certa, espera mais um pouco e aquilo que foi prometido virá, acontecerá, se cumprirá, e nós, meu Deus, não temos dúvida disso, e por isso nós oramos, meu Deus, para que aqueles que estão desperdiçando a vida, longe do Senhor, aqueles que estão afastados, aqueles que estão, meu Pai, cansados, sobrecarregados, Senhor, levanta, faz com que se voltem para o Senhor, faz com que voltem, com que venham, com que sejam tocados, incomodados, despertados, para que venham, meu Deus, e quando voltarem-se para o Senhor também se volte para eles, como diz a tua palavra, que voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês. Eu oro por cada pessoa que está agora doente espiritualmente, que adoeceu, meu Deus, e não recebeu do teu bálsamo, não porque o Senhor não derramou, mas porque, meu Pai, fechou o coração, e eu oro para que corações agora sejam tocados, que sejam quebrantados, que, como diz a tua palavra, meu Deus, lá em Ezequiel, que o Senhor esteja trocando corações de pedra, corações, meu Pai, que ficaram endurecidos por conta do que nós acabamos de ouvir, por conta da incredulidade, e que esses corações sejam trocados, meu Deus, para que também na vida deles se cumpra a tua palavra, a maior de todas as promessas, que é a salvação da nossa alma, que se cumpra, meu Deus, o levantar de um povo, o avivamento que o Senhor tem para nós, mas também está escrito que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, e nós te pedimos,
pedimos, meu Deus, que cada um que ouviu, cada um que recebeu a palavra, cada um que já participou, meu Deus, de jejuns como este, meu Deus, que ouviu a verdade, que já se libertou de vícios, de momentos, de emoções, de mentiras, que passou a ver a verdade, mas se desviou do teu caminho para voltar para a mentira. Senhor, faz com que assim como aconteceu com o filho pródigo, aconteça também com cada uma dessas pessoas, sejam elas, meu Deus, nossos familiares, nossos parentes, nossos amigos, pessoas que conhecemos aqui na tua casa, que já vimos, meu Pai, buscando, cultuando, pedindo, clamando, ouvindo a tua palavra. Faz, meu Deus, com que também aconteça com elas, que elas sejam despertadas, e assim, meu Deus, como o filho pródigo, em determinado momento, que estava lá já, comendo, desejando comer das alfarrobeiras que davam-se aos porcos, ele caiu em si, e eu oro, Senhor, agora, junto com o teu povo, intercedendo, clamando, pedindo, para que pessoas, enquanto nós oramos, enquanto nós jejuamos, que pessoas estejam caindo em si, que pessoas, meu Deus, se arrependam agora de terem se desviado do teu caminho. Pessoas, meu Pai, voltem hoje, voltem correndo, voltem para o Senhor, voltem para a verdade, voltem, meu Deus, para a luz, porque quantos estão em trevas e nós não aceitamos. Senhor, nós oramos e declaramos que nós não aceitamos aquilo que o diabo tem tirado, seja da nossa casa, da nossa família, daqueles que o Senhor nos dá agora visão para ser nossos filhos espirituais, pessoas, meu Deus, que enfraqueceram e se desviaram. Nós pedimos, traz de volta, Senhor, nem que for pelos cabelos, pela dor, pela vergonha, pela humilhação, traz de volta, para que também, meu Pai, haja salvação, para que haja mudança, para que haja arrependimento, para que elas voltem e recebam a promessa do Senhor para esse ano. Esse é ano de governo, não é ano de desvio, não é tempo, meu Deus, de descansar, não é tempo de relaxar, e nós declaramos, meu Deus, essa visão, esse arrependimento. Nós declaramos pessoas, por meio de todas as nossas intercessões desse jejum, caindo em si, se voltando para o Senhor, se voltando para a verdade, passando, meu Deus, das trevas para a luz e vivendo, meu Deus, a rendição que o Senhor as chama para viver. Que aconteça retorno, que aconteça mudança, que aconteça libertação, que aconteça, meu Pai, batismos, renovação de batismos, que aconteça, meu Pai, abertura dos olhos para se ver aquilo que não se estava vendo, e que o Senhor continue essa obra. Eu creio nas orações, eu creio nessa palavra que nós acabamos de ouvir, eu creio em pessoas, meu Pai, que estavam, meu Deus, agora em cinzas, em trevas, terminando esse ano por se voltarem para o Senhor, com a boca cheia de riso, governando áreas da vida, meu Pai, em que estavam perdendo, e o Senhor, meu Deus, podendo cumprir a palavra que nos prometeu, o Senhor nos dando vitória, e a vitória, meu Pai, que nós clamamos hoje, é o retorno, é a transformação, é a libertação, meu Deus, e a salvação das almas, em nome do Senhor Jesus. Sim, meu Deus, eu oro, meu Pai, em concordância, meu Deus, com cada palavra, meu Pai, com cada clamor, com cada um, meu Pai, que está aqui, Senhor, aqueles que estão na transmissão, aqueles que estão em outra cidade, estado do país, aqueles que estão, meu Deus, em um dos nossos templos, nos altares, aqueles, meu Pai, que estão clamando, meu Pai, aonde ninguém vê, meu Pai, nós estamos, meu Pai, nesta casa firme, meu Deus, desta tarde, jejuando, meu Pai, para aqueles que pararam, aqueles que desistiram, aqueles que abandonaram, aqueles que se distraíram, meu Deus, nós oramos, meu Deus,
Deus, para aquele que se perdeu, aquele, meu Pai, que olhou para a direita, aquele que olhou para a esquerda, aquele que olhou para o retrovisor, aquele, meu Pai, que não teve força, aquele que não depositou a esperança do Senhor, aquele, meu Pai, que até um dia, meu Deus, já esteve entre nós, já evangelizou, já até pregou, meu Deus, mas se perdeu, Senhor, meu Deus, não teve força, não creu, meu Deus, nós, meu Pai, estamos orando, meu Pai, para um resgate, Senhor, resgata o teu povo, nós fazemos parte, meu Pai, das 99, meu Deus, nós estamos aqui, meu Deus, crendo, meu Deus, que o Senhor está usando a cada um, meu Pai, de maneiras diversas, meu Pai, desde por mensagens, até aqueles, meu Pai, que estarão batendo em portas, até aqueles que estarão, meu Pai, ligando, até aqueles, meu Pai, que estarão procurando, meu Pai, querendo esse resgate, meu Pai, resgate aqueles, meu Pai, que não tem mais força, até mesmo, meu Pai, está, Senhor, na sua cama, desanimado, sem esperança, não quer saber, não quer, meu Pai, ouvir. Pegou, meu Pai, ranço, quantos pegaram traumas, quantos acreditaram em mentiras, quantos, meu Pai, não estão crendo, não estão depositando, não estão acreditando que ainda pode ter o melhor semana, o melhor mês, o melhor ano da vida, meu Deus, nós oramos, meu Pai, pelo esse resgate, desde aqueles, meu Pai, que colocou um nome no livro de oração, meu Deus, até de maneira despretensiosa no evangelismo, até mesmo passou pela porta da igreja, meu Pai, e decidiu colocar o seu nome, meu Pai, no livro de oração, aquele, meu Pai, que um dia recebeu uma mensagem, aquele que um dia recebeu um jornal, aquele, meu Pai, que um dia, meu Deus, até mesmo recebeu esse chamado, foi queimado pelo Espírito Santo, até mesmo já desceu as águas, meu Pai, nós oramos, meu Pai, por esse resgate, meu Pai, encontra as ovelhas perdidas, encontra aqueles, meu Pai, que pararam, aqueles, meu Deus, que até mesmo, Senhor, já até ouviu mensagens, liberações poderosas, meu Pai, mas não acreditou, não consolidou, não teve o discernimento para antecipar, não teve inteligência, meu Pai, para consolidar, meu Deus, quantos, meu Pai, tiveram até a sabedoria, Senhor, uma sabedoria momentânea para construir, meu Deus, mas não conseguiram, não permaneceram focados, se perderam, meu Pai, quantos, meu Deus, até mesmo começou o projeto, os propósitos, começou, meu Pai, até a leitura da Bíblia, começou até a estabelecer uma nova rotina com programas, começou, meu Pai, a orar todo dia, começou a confiar, meu Deus, mas por um problema, por uma situação, por uma distração, meu Pai, até mesmo por uma promoção, meu Deus, parou no meio do caminho, Senhor, quantas promoções antecipadas derrubaram, quantos estão vivendo no melhor tempo da vida, quantos, meu Pai, como Davi, Senhor, ao invés de estar no tempo da guerra, está, meu Pai, no lugar certo, na hora certa, fazendo o que é certo, meu Pai, estão se distraindo, meu Pai, caíram em ciladas, pisaram em cascas de banana, escorregaram, meu Pai, e agora estão tomados pela vergonha, estão tomadas, meu Pai, pela vergonha, meu Deus, meu Pai, se sentem julgadas, se sentem condenadas, se sentem desacreditadas, se sentem, meu Pai, abandonadas, mas o que o Senhor, meu Pai, nos ensina é que nós vivemos pela fé, nós somos justificados pela fé, meu Pai, e que esta pessoa pela fé não acredite mais em sentimentos e viva pela fé, meu Deus, que possamos, meu Pai, a partir de hoje, neste trabalho, deste jejum, desta casa firme, meu Pai, viver pela fé, meu Pai, que decisões sejam tomadas, que um resgate aconteça, meu Pai, encha, meu Pai, a todos os nossos templos, que não haja metro quadrado, que não haja cadeira, que não haja fileira vazia, mas seja, meu Pai,
Pai, cheios de pessoas, meu Pai, poderosas, abençoadas, vitoriosas, mesmo com lágrimas jogando sementes, mas voltando com cânticos de alegria, meu Pai, cantando a vitória do Senhor, meu Deus, porque foi, meu Pai, jogar essa semente debaixo de chuva, mesmo doendo, mesmo sofrendo, mesmo com os pés inchados, mesmo com dor nas costas, mesmo sem vontade, mesmo com fome, jogou a semente do mesmo jeito, meu Deus, e sim, meu Deus, o resultado daquele que vive por fé, meu Pai, voltando, vivendo e ainda, meu Pai, resgatando o seu ano, se autogovernando, se autoliderando, se autoconduzindo, meu Pai. Eu creio, meu Pai, em mudanças. Eu creio, meu Pai, num trabalho que será um divisor de águas. Eu creio, meu Pai, em cada foto que foi deixada em todos os quartos de guerra, em todos os quartos de todos os nossos templos, de cada casa, de cada membro, meu Pai, que fez o seu painel extraordinário, que está orando, meu Pai, por esse familiar, que colocou, meu Pai, essa foto, uma peça de roupa, um alimento, um objeto, meu Deus, simbolizando este familiar, simbolizando esse cônjuge, esse filho. Eu oro por um resgate de famílias, de casamentos, de filhos, meu Pai. Eu oro, meu Pai, para, meu Pai, que venha voltar, Senhor. Coloca teu povo dentro da casa do Senhor. Enche, meu Pai, os nossos templos com as famílias, meu Pai, restauradas, uma restauração de família, uma construção de família, meu Pai, solteiros casando, meu Pai, jovens, meu Pai, entregando, meu Pai, a sua santidade, vivendo a plenitude do matrimônio santo no altar, dando o primeiro beijo, meu Pai, se doando, louvando, pregando, servindo em alguma área do ministério Mudança de Vida. Eu oro, meu Pai, por uma enxurrada, uma inundação de pessoas sendo batizadas, que não haja, meu Pai, não haja mais um dia no mês, mas seja, meu Pai, quase todos os dias, pessoas descendo as águas, se batizando, entregando a sua vida, enterrando velhos e velhas mulheres, meu Pai, novas criaturas, meu Pai, surgindo, meu Deus, no ministério, meu Pai, na tua obra, para o teu reino, meu Pai, semeando, meu Pai, sendo curadas para levar cura, sendo resgatadas e se tornando instrumento de resgate, meu Pai, voltando, retornando como filho pródigo, meu Deus, e nunca mais, meu Pai, entregando o seu lugar à mesa, meu Pai, nunca mais se esquecendo do abraço do Pai, da roupa limpa, meu Pai, da comida na mesa, do anel do dedo, meu Pai. Vi, meu Deus, eu oro, meu Pai, por esse resgate. Eu oro, meu Deus, por cada livro, por cada foto, por cada pedido, por cada documento, meu Deus, deixado, está, meu Pai, sendo apresentado nesse momento, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Senhor Jesus, estenda as mãos, vamos abençoar aqui esses pedidos, esses livros. Deus Todo-Poderoso, nós temos tantos pedidos de oração aqui, Senhor. Temos projetos, temos livros dos trabalhos sociais que nós realizamos, meu Pai. Temos nomes, meu Pai, famílias que estão aqui representadas, Senhor, por uma foto, por um pedido de oração, Senhor, por um nome. Pessoas que oram, intercedem por essas vidas, meu Deus, tantas pessoas que fazem a sua obra, Senhor, tantas pessoas que são bênção na obra do Senhor, que o Senhor possa abençoá-las poderosamente, Deus Todo-Poderoso, cada homem, cada mulher, cada criança, as crianças, meu Pai, guarda as crianças, Senhor, os jovens, abençoa, meu Pai, fortalece as famílias, abençoa os negócios, meu Deus, traga de volta, Senhor, aqueles que se distraíram, meu Pai. Se você lembra de alguma pessoa, que você lembra que estava aqui no nosso meio, você lembra o nome dela, declara agora neste momento, Senhor, traz de volta fulano,
Traga de volta o cicrano, Senhor. Traga de volta aquela pessoa, Senhor, que estava aqui servindo, ajudava, Senhor, estava aqui nos cultos, ajudava nos trabalhos sociais. Traga de volta, Senhor. Traga de volta. Coloque a mão nessa cadeira aí perto de você. Abençoa essas cadeiras que estão próximas a você. Que o Senhor possa trazer aqueles que se distraíram, trazer familiares, trazer amigos, obreiros, pessoas que um dia estiveram aqui no nosso meio e por às vezes uma ofensa, um desentendimento, uma coisa tola, uma coisa banal, muitas vezes deixaram que as bênçãos, o tempo delas foi roubado. Então abençoa, Senhor, eu declaro essas cadeiras ocupadas, declaro, meu Pai, essas cadeiras ocupadas por pessoas, meu Pai, que um dia estiveram aqui, por novas outras, Senhor. Manda mais almas, declare ao Senhor, peça ao Senhor, Senhor, manda mais almas, Senhor, manda mais almas, Senhor, almas aflitas, sedentas da verdade, Senhor, porque infelizmente muitos têm encontrado apenas lugares que transgridem a palavra, mas que o Senhor venha trazer para lugares como o nosso, onde a palavra do Senhor é pregada de forma séria. Então peça ao Senhor, Senhor, manda mais almas, Senhor, manda mais almas, para que vidas conheçam o Senhor de verdade, não que conheçam a religião, Senhor, não que tenham um encontro, meu Pai, com uma pessoa desequilibrada, mas que tenham um encontro com o Senhor, meu Pai, porque a única coisa que muda a nossa vida é quando nós encontramos o Senhor é a vida, Senhor, do contrário é a sua sobrevivência. Então, meu Pai, nos ajuda, manda mais almas, Senhor, manda mais almas para te servir, manda mais almas para testemunhar o seu amor, meu Deus, manda mais vida, Senhor, que você diga isso, Senhor, eu quero ser parte disso, meu Pai, eu quero ser parte desses planos do Senhor, então me usa como instrumento, Senhor, eu quero que os meus testemunhos atinjam vidas, meu Pai, eu quero que o meu caráter influencie pessoas, então me ajuda, Senhor, me ajuda a moldar ao padrão certo, me ajuda a moldar a minha vida, me ajuda a entender, me ajuda a crescer, meu Pai, eu quero ser bênção, eu quero ser um canal de bênção, não um canal de escândalo para o reino, Senhor, mas um canal de vida. Eu quero atrair mais pessoas, meu Pai, que o meu testemunho, a minha vida, a minha forma de viver, de falar, de reagir, de tratar as pessoas, meu Pai, seja uma forma de vida, de afetar pessoas de forma impactante, Senhor. Então abençoa o nosso povo, meu Deus querido, abençoa as obras das mãos de cada um, abençoa a mente de cada um, abençoa a língua, Senhor, a boca de cada um, a vida do nosso povo, Senhor, que pessoas, Senhor, venham se batizar, que pessoas, meu Pai, venham, mais pessoas, Senhor, venham fazer essa aliança eterna com o Senhor. Isso às vezes, meu Pai, aqui no nosso meio há pessoas que reconhecem, que apenas fizeram um mergulho, não mudaram de vida, entraram de um jeito, saíram do mesmo jeito, Senhor. Que essa pessoa venha tomar a decisão dela, eu vou fazer uma aliança correta com o Senhor. Eu brinquei de ser crente, eu achei que eu estava, foi na emoção, mas não mudou nada. Eu não mudei, eu não fiz aliança, eu já quebrei essa aliança. Que você tome essa decisão. Nós estaremos aqui à disposição para você. Se você quiser, vamos organizar isso. Fala, não, eu não quero mais perder meu tempo, então tome essa decisão, Senhor, eu vou procurar, eu vou me batizar, não vou perder tempo não, eu não vou mais, eu vou renovar a minha aliança, mas agora é uma aliança correta, uma aliança séria, e que outras pessoas, meu Pai, venham atingir esse nível de consciência, de entendimento, que não venha mais ter a sua vida roubada, que não venha mais ter os seus anos roubados, meu Deus, as suas bênçãos, as promessas do Senhor roubadas, meu Pai, não. Nós queremos viver a plenitude, Senhor, do Senhor, nós queremos viver o máximo do Senhor, meu Pai, nós queremos viver a vida poderosa que o Senhor tem para nós. Então abra as mentes, meu Pai, do nosso povo, abra as mentes de cada um, Senhor, para que nós nunca mais, meu Deus, venhamos a perder nenhuma oportunidade nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, com a sua mão no coração. Eu peço que você, neste momento, agradeça o Senhor, agradeça por tudo que Ele já fez por você e que você sabe que Ele fará, o retorno que você se voltou a mais para Ele, as decisões que você tomou, que você agradeça e diga como Ele é grande, diga como Ele é maravilhoso para você.
Diga como Ele é especial, como Ele é tudo na sua vida. Agradeça. Agradeça, Senhor. Agradeça por todas as obras que Ele faz na sua vida. Agradeça por tudo que Ele já fez pela sua vida, porque pela misericórdia dEle você está aqui. Agradeça, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque graças ao Senhor eu tenho vida, eu tenho saúde, eu tenho dignidade, eu tenho potencial, meu Deus, de fazer coisas tão abençoadas. Minha alma não foi roubada, a minha vida foi preservada, Senhor. Agradeça ao Senhor. Agradeça. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer. Faça essa oração. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer, Senhor, e agradecer-te por tuas obras em nossas vidas. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Agradeça ao Senhor por toda a força, toda a glória, todo o poder que Ele tem derramado sobre a sua vida. Porque nós temos capacidade de fazer algo bom, algo certo, é pela misericórdia do Senhor. Então, se havia coisas ainda que você acreditava em mentiras, de que não era capaz, não era possível, que você tenha essa consciência de uma vez por todas, de nunca mais acreditar nessas mentiras, mas de saber, não, o Senhor está comigo, eu tenho a força do Senhor, eu tenho tudo que eu preciso, eu tenho tudo que eu preciso está no Senhor, toda a força que eu preciso está no Senhor, tudo que eu preciso está no Senhor Jesus, tudo que eu preciso está no Senhor Jesus, toda a nossa confiança tem que estar no Senhor Jesus. Louve ao Senhor, louve com toda a sua força.
ti, ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor a ti, ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder seja dado a ti, Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força, Jesus, a ti, Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por mais essa chance que o Senhor nos dá de nos aproximarmos do Senhor de forma profunda, de usarmos da nossa vida, meu Pai, do nosso tempo, das nossas oportunidades para Te buscar, Senhor, de plantar a coisa certa, a semente certa, de não correr uma corrida inútil, Senhor, mas correr a corrida que vai nos fazer a chegar num grande objetivo, num grande prêmio, Senhor, a lutar as boas lutas, com as armas certas, com a espada certa, sabendo que o Senhor é o nosso escudo, o Senhor nos defende, o Senhor nos protege, que nós temos tudo que nós precisamos do Senhor. Nos ajuda, Senhor. Ajuda, meu Pai, para que aqueles que estavam distraídos se voltem para o Senhor, e de que cada um de nós, meu Pai, retorne para o padrão que o Senhor espera de nós. Nos ajuda, eu te peço. Abençoa, meu Pai, cada um que está aqui conosco, cada um que está à distância. Que o Senhor venha dar graça, fortalecer neste dia, que ainda há horário de trabalho, trânsito, situações que nós temos que enfrentar ainda, que nós venhamos a estar ligados no Senhor, atentos ao Senhor, focados no Senhor, e dia após dia, Senhor, que não sejam mais momentos, mas que sejam decisões definitivas na nossa vida, de todos os dias nós crescermos um pouco mais na fé, na consistência, na disciplina, na estabilidade, no amor, na alegria, Senhor, de vivermos segundo a Sua palavra, de podermos agradar o Senhor, porque a única forma de agradar o Senhor é pela fé. Nós vamos agir pela fé, viver pela fé, falar pela fé, pensar pela fé, sermos maridos, esposas, filhos, pais, profissionais, cidadãos, cristãos, tudo pela fé. Que onde nós estivermos, meu Pai, nós sejamos vistos e reconhecidos como homens e mulheres de fé, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus querido, nós chamamos e desde já te agradecemos. Amém, amém e amém.